Fala galera do primeiro ano, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Vamos à nossa videoaula de hoje. Gente, chegamos ao mês de julho, já passamos da metade do ano, né? O tempo está realmente voando. A gente continua sem uma data definida de quando as aulas irão voltar, porém, algo que a gente já tem definido é que nós iremos fazer uma avaliação, tá certo? A nossa avaliação, a princípio, está marcada para o dia 20, sem ser segunda-feira que vem, a outra. Então, no dia 20, nós estaremos fazendo uma prova que vai estar relacionada com alguns conteúdos que nós trabalhamos em nossas videoaulas, tá ok? Eu separei 3 conteúdos de todas essas videoaulas que nós fizemos, que foram mais de 10, a gente vai trabalhar com 3 conteúdos na prova, tá? São eles: exercício físico e composição corporal, princípios do treinamento e o esporte basquetebol. Todos esses conteúdos já foram passados nas videoaulas e eu coloquei o link para vocês aí no Facebook para que vocês tenham acesso. Quem já assistiu a aula pode estar assistindo novamente para estar revisando, confirmando algumas coisas. Quem não assistiu anteriormente tem a oportunidade de assistir, porque o vídeo estará aí disponível. Então a aula de hoje e a aula de semana que vem nós vamos usar para fazer uma revisão sobre estes conteúdos para que a gente possa ter uma facilidade maior na nossa prova, tá certo? E hoje nós iremos fazer um resumo sobre a aula de exercício físico e composição corporal. Lembrando que essa aula também está disponível de forma inteira no link que eu coloquei para vocês aí no Facebook. Na próxima semana, dia 13, nós iremos encerrar a revisão com os princípios do treinamento e o esporte basquetebol. Na semana seguinte, dia 20, nós iremos fazer a nossa provinha, tá show? Então vamos lá, galera. A gente vai falar sobre exercício físico e composição corporal. A composição corporal, ela refere-se à quantidade relativas de diferentes compostos corporais. Ela pode, assim, ser definida como um conjunto de componentes corporais, né? Tais como as proporções de água, gordura, proteína, minerais, músculos, ossos, tudo que faz parte do nosso corpo. É a composição corporal. Aqui nos dá o nosso peso, por exemplo, né? É através da nossa composição corporal por inteiro, tá certo? Só que quando a gente faz uma avaliação física, por exemplo, o que é realizado? A gente divide essa composição em duas. É a massa magra, que a massa magra é tudo que é livre de gordura. Então está inserido na massa magra os nossos músculos, nossos ossos, a quantidade de líquido, né, de água. E a outra divisão é a massa gorda, que é a massa de gordura, tá certo? Lembrando que a nossa massa magra, ela precisa ser consideravelmente mais alta do que a nossa massa gorda, tá? O nosso percentual de gordura, ele precisa ser baixo, ele não pode ser 0, 1, 2, até porque a gordura tem as funções também do nosso organismo. Funções como transporte de nutriente, como controle da temperatura corporal. A gordura também é utilizada como fonte de energia. Só que isso, gente, é gordura boa, tá? Não estou falando que vocês têm que comer cachorro-quente, hambúrguer, McDonald's direto, não. A gente tem as gorduras boas, como, por exemplo, o abacate, castanhas, o azeite, entre outras coisas, tá certo? E para a gente verificar a nossa composição corporal, né? A gente verificar se a gente está no nosso peso ideal, se a gente está abaixo do peso, se a gente está acima do peso, se a gente está com risco de sobrepeso, a gente tem algumas medidas de avaliação, tá? Eu separei para vocês 4 medidas de avaliação. Nós vamos trabalhar principalmente com uma, que é o IMC. Provavelmente vocês já ouviram falar no IMC, que é o índice de massa corporal. Vou deixar ele para o final, que eu vou ter um vídeo explicando para vocês como que a gente calcula o IMC, tá certo? Gente, a primeira medida de avaliação é muito utilizada em academia. Se algum de vocês já fizeram academia ou quem já foi atleta, provavelmente já tenha feito essa medida, que é a antropometria. A antropometria, ela é verificada através da circunferência do nosso corpo, tá? Como é que é feito isso? Uma fita métrica, através de uma fita métrica, o nosso corpo, ele é verificado, as suas circunferências, as suas medidas de braços, de coxa,
de abdômen, de cintura, entre outras coisas. Essas medidas antropométricas têm os locais corretos de fazer essa medição. Por isso que não é simples qualquer pessoa fazer. Então, a antropometria, por exemplo, ela tem que ser feita por um profissional especializado que saiba fazer essa avaliação, tá? Mas é uma avaliação muito comum, principalmente em academias. Uma outra medida, também bastante utilizada são as dobras cutâneas, tá? A dobra cutânea, as medidas da dobra cutânea, ela é verificada através de um aparelho chamado adipômetro, onde se verifica a quantidade de gordura que a gente tem em determinadas partes do nosso corpo. Então, é um aparelho que parece uma tesoura, um alicate, né? Ele pega somente a porção de gordura, exemplo, pega somente a porção de gordura e através dessa medição tem um cálculo, uma fórmula que vai dar o resultado e a partir do resultado a gente confere na tabela também se o percentual de gordura está bom, se está alto, se está baixo, se está no patamar legal, que tem que manter e algo do tipo. Também muito utilizado em academias. Um outro protocolo também utilizado para verificar essa composição corporal é a biopedância. A biopedância já é uma avaliação mais completa, tá? É um exame que ele é realizado em uma balança especial. Ela tem algumas placas de metal que conduzem através de uma corrente elétrica que atravessa todo o corpo. Então, nessa avaliação de biopedância, ele consegue verificar também o nosso percentual de gordura, o nosso peso de massa magra, a quantidade de água, de músculo. É uma verificação mais completa, que ela vai verificar também, vai precisar de informações como peso, altura, a intensidade que a gente faz atividade física, entre outras coisas. Então é uma avaliação mais completa e também um pouquinho mais salgadinha, mais cara para fazer. E a avaliação que a gente chegou aqui para o final é o IMC. O IMC é uma avaliação muito simples, qualquer pessoa consegue fazer, basta que ela saiba o seu peso e a sua altura, né? A altura a gente consegue verificar com uma fita métrica e o peso, por exemplo, a maioria das farmácias são gratuitas para a gente usar a balança, né? Vocês não precisam fazer isso agora, até porque tá todo mundo de quarentena, né? Mas eu vou explicar para vocês como que funciona esse cálculo do IMC para verificar o nosso índice de massa corporal e verificar se a gente está no nosso peso ideal, se nós estamos acima do peso, se nós estamos abaixo do peso. Então, gente, eu vou colocar para vocês um vídeo explicando detalhadamente como funciona o cálculo do IMC. A gente precisa saber do peso e da altura. Sabendo isso, a gente já pode resolver esse cálculo, porque a gente precisa de uma fórmula que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Se a gente tem o peso, a gente tem a altura, a gente consegue resolver. Então vamos lá. Fiquem atentos ao vídeo que eu vou mostrar para vocês como funciona. Bom, gente, então vamos lá. Tô colocando aqui na tela para vocês, tá? Vou dar um exemplo aqui prático, tá? Em forma de exercício para que vocês consigam fazer o IMC. Lembrando que para a gente fazer o IMC, a gente precisa ter uma calculadora, caneta e papel também para fazer. Então vamos lá. Questão 1. O atleta Paulo tem 20 anos. Seu peso corporal é de 66 quilos e sua altura é 1,70 m. Calcule o IMC do Paulo e identifique a sua classificação corporal. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a fórmula para calcular o IMC. A fórmula é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, é o peso do Paulo dividido pela altura ao quadrado. Então, a gente vai colocar IMC igual a 66, que é o peso do Paulo, dividido por 1,70, que é a altura do Paulo. Então, IMC igual a 66, dividido por 1,70 vezes 1,70. Lembrando que um número ao quadrado é sempre ele vezes ele mesmo. A gente vai fazer esse cálculo de 1,70 vezes 1,70 e vamos repetir aqui. IMC igual a 66 dividido por 2,89, que é o resultado
de 1,70 vezes 1,70. Perdão, aqui está iluminando aqui demais. E MC igual a 66 dividido por 2,89. A gente vai achar o resultado na calculadora. O IMC do Paulo é 22,8. Como é que a gente vai classificar esse IMC? Tem uma tabelinha. Aqui a tabela que mostra a classificação do peso. Então, abaixo de 18,5, a pessoa está abaixo do peso, quer dizer, está ali com perigo de desnutrição, é algo perigoso também. Entre 18,6 e 24,9 o peso ideal, entre 25 e 29,9 levemente acima do peso, entre 30 e 34,9 obesidade grau 1, 35 e 39,9 obesidade grau 2 e acima de 40 obesidade mórbida. Então o resultado de Paulo foi 22,8, portanto, o IMC de Paulo, que é 22,8, está no peso ideal, porque ele está ali, ó, entre 18,6 e 24,9. Então, galera, é muito tranquilo de fazer. Você tem o peso, você vai dividir o peso pela altura ao quadrado. A altura ao quadrado é sempre o número que foi dado vezes ele mesmo. Isso pode ser feito na calculadora sem problema nenhum. Tá? No dia da prova, vocês podem usar o rascunho, usar a calculadora, que é muito tranquilo de fazer. Tá entendido, IMC? Vamos tirar algumas dúvidas nos exercícios também, na live de hoje. Bom, galera, espero que tenha dado para entender. De qualquer forma, na live daqui a pouco a gente vai estar resolvendo algumas questões relacionadas ao IMC para a gente tirar qualquer dúvida. Não tem muito mistério, tá? No dia da nossa avaliação, inclusive hoje, podem pegar aí calculadora, caneta, papel para a gente poder rascunhar, fazer alguns cálculos, entendeu? É bem tranquilo, parece difícil, mas não é. É muito simples de fazer, vocês não vão ter dificuldade nenhuma, até porque vocês são bem espertos, tá certo? Então, daqui a pouco na live, às 2h20, vamos resolver algumas questões. E semana que vem a gente termina a revisão para no dia 20 a gente fazer a nossa prova, tá ok? Aguardo vocês na live às 2h20. Um beijo, galera.